Hoje nós estamos iniciando a última aula do nosso estudo sobre Deus. De tudo que nós vimos até agora, nós não podemos cair na ilusão de que tudo que sabemos hoje sobre Deus veio com Kardec, chegou ali e parou. Não. O conhecimento que nós temos sobre Deus, ele foi ampliado depois de Kardec, particularmente com as obras de Emmanuel, André Luiz e de Divaldo Pereira Franco, onde eles apresentam a nossa vida material, a nossa vida espiritual, e nós podemos notar que esse viver espiritual é uma bênção realmente desse Deus que nos ama, que nos quer, que nos criou. Mas também nós temos muitas ideias que correm em paralelo e que combatem essa ideia de Deus que nós tínhamos, de Deus e que construímos ao longo do tempo. Entre essas ideias que foram contra a ideia espírita, nós encontramos um destaque muito interessante, que é do advogado Jean-Baptiste Rusteng. Nasceu na cidade de Bordeaux, na França. Ele foi auxiliado pela médium Émilie Collignon, que lhe transmitiu as comunicações mediúnicas, e essas comunicações elas eram atribuídas aos próprios apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo Rusteng, foram esses apóstolos diretamente que estiveram com a senhora Émilie Collignon e deram então a comunicação e uma explicação atual, com linguagem atual, com linguagem mais inteligível para nós, de todo o Evangelho, versículo a versículo. Lógico, Mateus fala do Evangelho de Mateus, Marcos fala do dele, Lucas do dele e João fala do dele. E nesses evangelhos, 4 evangelistas, eles são coerentes num detalhe. Jesus Cristo não tinha um corpo de carne. O corpo de Jesus Cristo, ele era um corpo aparente, de energia, porque segundo ele, esses espíritos que falaram a Rusteng, Jesus, ele não tinha condições de nascer num corpo de carne tão evoluído que ele era. Por isso mesmo, a gravidez de Maria foi uma gravidez aparente, o que justifica, inclusive, e aqui é um ponto interessante, essa gravidez aparente de Maria, porque justifica e colabora com o dogma da virgindade de Maria. Então, comprova que a Igreja Católica estava certa e que Maria, de fato, era virgem. O que, ao nosso ver, já descarta qualquer outra possibilidade. Mas é um livro que, além disso, esse não é o único ponto negativo dos livros de Rusteng. Primeiro, pelo processo que Rusteng usou para dar origem aos 4 livros, cada livro de um autor diferente, supõe-se apóstolo diferente. Esses livros foram escritos por uma única médium, nunca houve a participação de uma segunda médium. Rusteng nunca foi conferir se isso que se falava era verdade através de outra médium, e ele também não tinha ninguém que o auxiliasse na montagem, na interpretação dessas comunicações. Há ainda um outro aspecto que Émilie Collignon também, ela reclamava muito para ele, inclusive para a imprensa da época, ela também reclamou, de que ela sentia um mal-estar muito grande, um ambiente muito ruim e muito pesado durante a comunicação. Informação essa que Rusteng não deu importância, não deu valor. Aparentemente não deu valor, porque ele prosseguiu. Há um outro detalhe também nas obras, 2 outros detalhes importantes, que nos comentários atuais ela é recheada de termos católicos. Muitas frases, muitas palavras católicas foram usadas nesses 4 evangelhos de Rusteng. E também houve depois aqui no Brasil, eu creio que por volta dos anos 70, um autor brasileiro que ele resumiu os 4 livros
de Rosteng, e acredite, resumindo os 4 livros, deu um só. Quer dizer, houve uma sucessão de repetição infindável de ideias e realmente não havia a menor necessidade disso. Ou seja, quem deu aquela comunicação não tinha a habilidade da objetividade ao falar. Não tinha. E isso que causou mais estranheza ainda, vindo diretamente dos apóstolos. Então, o Rosteng, ele caiu nesses erros todos. E nós precisamos ficar muito atentos. No entanto, há um outro aspecto, um ponto mais importante, que é esse do corpo do Cristo. O que ele trouxe parecia ser uma baita de uma novidade. Uma coisa assim, nossa, ninguém pensou nisso, ninguém sabia disso, mas não é, não. A ideia de que Jesus Cristo teve um corpo energético, um corpo aparente, surgiu no início do 2º século da era cristã. Dentro do cristianismo, surgiu então a doutrina do docetismo. O docetismo é a doutrina que ensina que o corpo de Jesus não era um corpo material, e sim aparente. O docetismo, ele já é muito antigo, vale aí um estudo à parte, mas ele parte do mesmo princípio. Apolinário de Laodiceia, por exemplo, no século IV, disse que Jesus não nasceu de Maria, não sofrera e só morrera na aparência. E isso nos leva a refletir algumas coisas que nós precisamos estar muito atentos. Ora, se Jesus Cristo tinha um corpo aparente, se ele não sofreu nada, então, até um amigo meu recentemente, ele me disse assim, mas isso deve ter um fundo de verdade, porque ninguém nunca viu Jesus Cristo comer nada. Eu falei, então ele não era o único, porque pelo que eu sei também, ninguém nunca ouviu falar de que Pedro comeu alguma coisa, ou Paulo. Não se fala isso na Bíblia. Ele falou para bom, é verdade. Então esse negócio de que Jesus não se alimentava, isso é conversa, porque a gente não tem como comprovar isso. Então essa ideia de que Jesus Cristo teve um corpo aparente, Maria não ficou grávida, traz uma consequência muito perigosa, porque mostra um Jesus Cristo falso, um Jesus Cristo mentiroso, um Jesus Cristo ator, porque ele fingiu tudo aquilo para trazer a sua mensagem, mas era um fingimento. De que valeu o sofrimento dele? De que testemunho ele deu? Ele não deu testemunho nenhum desse jeito. Isso contraria toda a ética, toda a lógica, contraria tudo que a gente conhece de Jesus Cristo. Então, caso você ouça falar alguma coisa sobre essa teoria de que o corpo de Jesus não era de carne, é complicado. O Rosteng apresentou essa obra para Kardec. Há uma menção nessa obra na Revista Espírita, junho de 1888, se não me falha a memória, onde Kardec expõe, comenta sobre essa obra, e Kardec ele toma um cuidado de não julgar a obra. O que ele disse foi o seguinte: vamos deixar para a posteridade considerar se essa obra é válida ou não. Então ele não deu um parecer final, mas ele deixou para a posteridade. E hoje nós sabemos que essa ideia ela é absurda, para a gente não dizer ridícula. Mas esse livro, ele analisa versículo a versículo de uma forma muito interessante. E eu aprendi com esse livro como que os espíritos agem para enganar a gente. Porque são espíritos sábios, eles entendem, eles sabem do que estão falando. Eles só não vivem e não fazem aquilo que falam. Mas eles falam muito, conhecem muito. Então é um livro, mas assim, um jeito de a gente aprender como não cair na conversa dos espíritos. Quem acredita, caiu na conversa, caiu na lábia desses espíritos. Por isso temos que tomar muito cuidado. Quando nós vamos ver essa obra, a gente percebe que alguma coisa ali não bate, alguma coisa ali não confere, por causa da terminologia, dos hábitos. Eles tentam, de todas as formas, justificar os dogmas católicos. Dá a impressão, eu tive essa impressão, de que esses espíritos são de bispos católicos desencarnados e que se mantêm ainda nessas ideias até hoje e combatem
o espiritismo, da mesma maneira que eles combateram outras crenças na época que eles estavam encarnados. Hoje não se sabe se ele está encarnado ou não. Mas veja, essa ideia que vem desde o século IV da era cristã até os dias de hoje, volta e meia, está ressurgindo e repontando como uma grande descoberta, mas que a gente não pode aceitar por uma questão de razão. Outra coisa que nos ensina esse livro, que já que nessa vida nada é perdido, é que a gente, como nos ensina o Espiritismo, nós não podemos confiar numa mensagem, seja ela qual for, porque o espírito que escreveu se diz ser uma pessoa ilustre e de boa moral. Então ele pode vir aqui dizer tal coisa assim, que foi o Chico Xavier, e assinar exatamente igual o Chico. Mas a gente não pode acreditar que é o Chico só por causa disso. Nós temos que interpretar a mensagem, ler a mensagem e usar o nosso senso crítico para saber se essa mensagem está de acordo com a elevação moral do Chico. Se não tiver, descarta. Não vale a pena. E é o que aconteceu com o Mustang. Primeiro, que ele errou no processo de montagem dessa obra, ao não trazer ninguém para o auxiliar na interpretação do que estava recebendo. O segundo erro dele foi centralizar toda a obra em cima de uma única médium, sem ter comprovação de nada. Ele não foi consultar outro médico para saber como fez Kardec. Ou seja, ele ignorou completamente a parte científica da doutrina espírita. Por isso, hoje nós temos que tomar cuidado. Houve consequências? Sim, porque nós trazemos embutidos dentro de nós vários conceitos católicos, várias ideias católicas, que está dentro de nós desde a época em que nós éramos católicos fervorosos, lá na Idade Média. Então, nós nos encantamos com facilidade com essas coisas. E por conta disso, muitos espíritas aceitaram incondicionalmente o Rusteng como sendo a parte integrante do espiritismo. A tal ponto de que a FEB adotou o espiritismo como parte integrante, adotou Rusteng como parte integrante do espiritismo. E agora, depois de muitas brigas, depois de muita discussão, muita oposição, em 2019, a FEB retirou Rusteng do seu estatuto. Fazia parte do estatuto. Hoje, Rusteng não é mais aceito na FEB. Então, vejam bem como esse pensamento, essa ideia de Rusteng, ela varreu o mundo. Há uma outra característica também, porque até então, Kardec nunca tinha falado desses espíritos que se materializam sem a ajuda de um médium. Depois disso, Jesus Cristo, então, apareceu lá na Gênese com a teoria do agênere. Agênere é um espírito que se materializa mesmo sem a ajuda de um médium. E ele parece um encarnado. Mas essa materialização dele é de curtíssimo espaço de tempo. Ele não consegue manter por um tempo mais ou menos longo. 5 minutos, 7 minutos, não. É coisa de minutos e ele desaparece. Então vejam, essa teoria dos agênere é semelhante, em parte, a isso que o Rusteng fala, mas desaba no ponto de que nenhum espírito consegue sustentar essa aparência durante muito tempo, como foi o caso de Jesus. Rusteng diz também que Jesus Cristo não viveu o tempo todo aqui em forma de aparente. Então, quando ninguém precisava dele, ele simplesmente desaparecia e voltava a governar o planeta. Quando alguém o procurava, ele voltava, aparecia de novo. Literalmente estamos falando de uma gênere. Provavelmente por isso Kardec não quis entrar nesse mérito e deixou para a posteridade. Mas as consequências lógicas, morais desse evento dele, leva a gente, uma pessoa que tem um senso crítico, precisa ter um senso crítico razoável, deve ser desprezado porque não confere com tudo que a gente conhece sobre Deus, sobre Jesus e sobre as possibilidades. E, falando sobre Deus, existe uma outra questão. Por que razão só Jesus Cristo foi uma gênere? Por que não houve mais? Será que Jesus Cristo ele foi realmente o único? E será que só os espíritos da elevação de Cristo
não consegue encarnar entre nós? É uma pergunta que a gente precisa responder com calma. Mas, de qualquer forma, a obra de Rusteng, ela não pode ser considerada como obra séria. Precisa ser vista, aliás, não só a obra dele, mas essa ideia de que Jesus Cristo não teve um corpo de carne é uma ideia antiga, muito antes de Rusteng, e não vale a pena a gente considerar. E volta e meia até essa ideia aparecendo. Até recentemente um amigo meu me falou a mesma coisa. Eu não comentei para deixar que o amigo mesmo descubra pelo seu próprio caminho. Mas trata de novo essa ideia. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Daí, o porquê de nós decidirmos falar sobre Rusteng hoje. Para que a gente possa perceber que, embora ao longo do tempo da humanidade, nós hoje temos uma ideia muito melhor de Deus, uma ideia mais próxima da realidade do que tínhamos antes, e também, por ser uma ideia mais próxima em relação à ideia que nós tínhamos antes de Deus, essa ideia não é completa. Falta muita coisa. A grosso modo, nós podemos dizer que ainda hoje nós não entendemos Deus. Não dá para a gente entender. Nós não temos inteligência suficiente para isso. Dentro da nossa capacidade de inteligência, de raciocínio, o que o Espiritismo disse está de bom tamanho. Mas o Espiritismo em nenhum momento põe um ponto final nessa questão. E nenhuma outra questão. O Espiritismo, ele é uma filosofia, uma doutrina aberta para a evolução do pensamento, a evolução do conhecimento, e tudo isso é importante. Por isso, a importância de trazermos Rusteng, para que nós possamos entender que ainda hoje existem outras ideias divergentes de fala de Deus, e nós precisamos estar atentos a essas ideias, não permitindo que ideias distantes da lógica espírita, distantes do raciocínio lógico, possa nos desviar do nosso caminho. Precisamos ficar atentos, porque existem sim muitos espíritos que são muito inteligentes, têm muito conhecimento e são muito trevosos, muito maus. E eles usam o palavreado bonito, eles usam o conhecimento deles para enganar a gente. Tem muito disso por aí. Então, nós encerramos o nosso estudo sobre Deus hoje, deixando esse alerta. A nossa visão de Deus, ela ainda é uma visão estreita, é uma visão pequena. Existem espíritos que ainda querem influenciar e derrubar o espiritismo, trazendo uma ideia fantástica que não bate com a lógica nem com a razão. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E sim, nós encerramos esse estudo de Deus, que espero tenha sido proveitoso e que possam realmente ser de alguma utilidade para todos nós. Agradecemos de todo o nosso coração a esses espíritos bons que nos inspiraram nessa tarefa. Agradecemos a Jesus Cristo, que nunca nos nega uma oportunidade de aprendermos, nem tampouco de divulgarmos um pouquinho do seu Evangelho. Agradecemos a você, principalmente, que nos acompanhou nesse estudo, que você possa tirar o máximo proveito possível para você. Fique então em paz, que Jesus Cristo esteja com você, no seu lar, com a sua família, inspirando e sugerindo boas resoluções. Graças a Deus.